Pessoal, muito boa tarde, boa noite, né? 18 horas, apesar de ainda não ter escurecido. Bom, vamos dar início à nossa live, né? Já está virando uma rotina, né? Na última semana, na última quinta-feira, a gente teve o prazer de receber o Coronel Ricardo da Silva, lá de Chapecó, né? Que falou brilhantemente sobre vários aspectos do Código de Trânsito Brasileiro. Hoje estamos fazendo mais uma vez a live, né, num horário um pouco diferente, né, por motivos de agenda a gente não conseguiu manter o horário das 19 horas, mas hoje a gente vai receber um convidado muito especial também, é o meu amigo Coronel Urdeli Saavedra, lá de Porto Alegre. Coronel Urdeli é um profundo conhecedor do Código de Trânsito Brasileiro, autor, né, de vários livros, dentre eles o Código de Trânsito Brasileiro Comentado. Ele vai falar um pouquinho sobre isso. Já adianto para vocês que vai ter uma novidade aí. A gente conversou bastante para a gente, né, de alguma forma, ter aí uma bonificação para quem participar dessa live. Então, vocês que estão participando, né, fiquem ligados. Enfim, gente, vai ser um bate-papo muito legal, onde a gente vai falar sobre diversos aspectos relacionados ao Código de Trânsito. Dentre os assuntos, principalmente infrações mandatórias, multas específicas, né? Essas infrações, né, vocês vão ver, o coronel vai discorrer muito bem sobre elas, né? São aquelas que por si só geram a suspensão da habilitação, então não precisa chegar até os 20 pontos, como a maioria acaba achando que só esse motivo pode gerar a suspensão. O Coronel Urdeli também vai falar sobre a suspensão do CNH, obviamente, né? Enfim, como isso acontece, né? Como de fato o condutor pode de alguma forma se defender em relação a isso, né? O que está previsto na lei, né, no Código de Trânsito Brasileiro. Outro detalhe importante é a reciclagem preventiva. Uma mudança, né, que o Código de Trânsito Brasileiro recebeu e que isso pode ajudar você, motorista profissional. Isso é muito importante para que você tenha o conhecimento, né, daquilo que está previsto na lei e que de alguma forma possa trazer benefício para você. Então também é um tema muito importante. Está previsto também para a gente conversar com o diretor do canal Volante Carioca, um canal do YouTube específico para motoristas profissionais. Tio Will é um dos diretores. Enfim, na medida que ele estiver aqui online, não sei se ele já está online. Tio Will, se você estiver online aí, manda um joinha, que aí a gente já bate um papo para você falar melhor aí do canal, né? Melhor do que eu, você vai poder dizer aquilo que de fato o canal tem tido de novidade. Recomendo, pessoal, o canal Volante Carioca tem sempre buscado colocar conteúdos de relevância para quem atua, né, como motorista profissional, quem está na direção dia após dia. Então, assuntos relacionados à conservação do veículo, né, peças, enfim, são situações do dia a dia que o motorista acaba enfrentando, que o pessoal do canal acaba explorando muito bem e passando informação de qualidade. Beleza? Bom, vamos ao que interessa. Eu vou colocar aqui o Coronel Urdeli para iniciar o nosso bate-papo, né? E vamos iniciar aí o nosso papo sobre Código de Trânsito Brasileiro. Um minuto só, pessoal. Olá, meu amigo Coronel Urdeli, muito boa noite. Olá, meu amigo Gabriel França, satisfação falar contigo e com todos os nossos convidados aqui, né, de várias regiões do Brasil que já estão com a gente, né? É verdade, nosso amigo e irmão Josimar Amaral, né, Mônica Salles aqui do Rio, Bruno Vieira, Bruno de Castro, Sônia, Carolina Cruz, enfim, pessoal, obrigado, né, pela oportunidade de vocês estarem aí conosco na live. Sem dúvida alguma, vai ser um momento bem legal onde a gente vai trocar informações, não é isso, Coronel? Verdade, agora entrou nosso amigo Pelegatti, lá de Olímpia, né, São Paulo também, né, então a todos nosso fim de tarde, né, nosso boa noite, e já com saudade de uma viagem pessoalmente ao Rio de Janeiro, né, Gabriel? Eu e Josimar, que temos ido tanto ao Rio aí contigo, os amigos, tanto na cidade do Rio, quanto
lá na Serra, né, em Petrópolis, para nossos cursos de processo administrativo. E agora a gente está nesse momento aí de mais cursos online, né, de mais diálogos online. A gente aproveita essa oportunidade, né, esse teu convite para a gente conversar contigo aí. O Gismar já teve essa oportunidade também, né, e dialogarmos um pouquinho sobre questões de trânsito. Coronel, o senhor está conseguindo ouvir bem? Não sei se está fluindo bem aí a live. Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir bem o nosso áudio? Por favor, alguém pode botar um joinha aí ou colocar um ok? Ou está tendo algum tipo de delay aí para vocês? Vamos só conferir isso, se o som tá legal. Deixa eu colocar o fonezinho aqui. Beleza. Não, o pessoal está dizendo que tá ouvindo bem, Coronel. Oi? Só um pouquinho, deixa eu colocar o fone aí. Maravilha. O senhor me ouve bem, né? O senhor está conseguindo me ouvir bem. Oi, Gabriel. Beleza. Tava sem fonezinho. Tava ouvindo legal igual? Perfeito. Não, o pessoal disse que tá tudo ok. Beleza. Para mim tá reconectando, eu não estou conseguindo lhe ouvir. Mas vamos lá, a gente está conseguindo aí já melhorar. Não. Perfeito. Está me ouvindo agora? Agora tá ok, né? Está me ouvindo bem? Tô ouvindo agora, perfeito. Agora acho que a conexão ficou legal. Tá bom, beleza? Então, eu coloquei o fone. Qualquer coisa eu retiro o fone. Deixa eu tentar aqui novamente, Coronel. Vou lhe mandar um novo convite. Perfeito. Vamos lá, Coronel. O pessoal manda muitas perguntas aí pra gente, né? A gente acaba recebendo toda semana conteúdos, né? Que o pessoal tem dúvida e a gente queria aí pegar um pouco do seu conhecimento, né? Para falar com os nossos condutores, nossas condutoras. Enfim, sobre o Código de Trânsito Brasileiro, né? A gente vem tendo algumas alterações constantes. Então, o pessoal tem uma dúvida desde quando o CTB está em vigor, de quantas alterações o código já teve, qual é o número exato de artigos. São perguntas que as pessoas costumam ter dúvidas, né? E, na verdade, isso. Por favor, Coronel, com toda essa experiência, nos diga algumas informações sobre essa parte do CTB, por favor. Bom, então, fazendo uma história dessa questão da legislação de trânsito no Brasil, nós tivemos lá em 1941 dois códigos, né? Um código em janeiro e outro em setembro. E daí o mês de setembro ficou sendo o mês preferencial, né, para os códigos de trânsito seguintes. Nós tivemos o terceiro Código de Trânsito, a Lei 5.108 de 66, também de setembro daquele ano, né? E aquele código, ele foi regulamentado por um decreto-lei, o decreto-lei 62.127, de 68. Com este código, com o Código Nacional de Trânsito, que era seu nome, eu cheguei a trabalhar, Gabriel, né? Você não, que é guri novo, né? Mas eu cheguei a trabalhar com o Código Nacional de Trânsito e certamente alguém aí dos mais antigos da área também deve ter trabalhado. E naquele momento nós tínhamos um Código Nacional de Trânsito e tínhamos um decreto que regulamentava o Código Nacional de Trânsito, perfeito? E com essa evolução dos acidentes, ela a Lei 9.503 é do dia 23 de setembro de 97. Este é o dia que ela foi assinada, que ela foi sancionada. E ela publicou no dia seguinte, né, em 97, no dia 24 de setembro ela publicou, e teve um período de vacância, de vacatio legis, né, e sua vigência deu-se no dia 22 de janeiro de 98. Eu me lembro muito bem desses momentos, porque eu era capitão aqui da Brigada Militar e comandava uma companhia de policiamento rodoviário, a 4ª Companhia, com a sede aqui em Santa Cruz. E no dia da sanção desta lei, no dia 23 de setembro de 97, nós estávamos em um seminário de trânsito na Universidade Luterana do Brasil, em Canoas. E no dia 22 de janeiro de 98, quando ela entrou em vigor,
nós estávamos em Encantado, reunidos os oficiais e os sargentos, né, dando aquela última revisada, né, trabalhando, vendo se nós tínhamos a interpretação correta da legislação de trânsito. Sim. Até porque, como bom brasileiro, o que nós fizemos? Se a lei é do dia 23 de setembro, ela vai entrar em vigor dia 23 de janeiro. Mas dia 22 de janeiro, a gente estava trabalhando como se fosse dia 23, e no dia 22, quando eu estava reunido com o pessoal, né, o comandante do batalhão, lá em Porto Alegre, liga: Ordeli, sabe aquela lei que ia entrar em vigor amanhã? Sim, entrou em vigor hoje. Caramba! E aí aquela surpresa, né? Sim. Aí aquela surpresa e aquela correria, né, Gabriel? De a gente sair da reunião, todo mundo desloca para os seus locais. Para o trabalho começar. Entrega o material novo, né? Para o pessoal novo AIT, né? Tudo novo. E a gente entrega ao nosso pessoal, então, e efetivamente, com meio-dia de atraso, digamos assim, nós conseguimos iniciar. E aqueles que foram autuados na manhã do dia 22 de janeiro de 98, né, foram autuados pelo Código Antigo, portanto, não ficaram safos. Pois é, deram sorte. Deram sorte. Então, a gente que trabalha com trânsito já há um bom tempo, né? Eu desde 86, né, quando eu ingressei na Brigada Militar, né, eu acho que o Gabriel não tinha nascido ainda. Não, ainda não. Eu sou de 92, não tinha nascido ainda. Então, rapaz, desde 86, claro que mais especificamente, né, e no ano que você nasceu, 92, foi o ano que eu comecei a me apaixonar pelo trânsito, porque eu fiz um curso em Porto Alegre, um curso de especialização em polícia ostensiva. E nesse curso, hoje Coronel Marcadella, então Capitão Marcadella, que comandava uma companhia nossa, o policiamento rodoviário, ele nos deu aula, e o cara conhecia tanto, era tão legal ter aula com ele, que eu comecei de, mas esse troço é legal. E eu comecei a estudar mais, e comecei a estudar e dialogar e participar de eventos a partir de 92, e no início de 96, então eu fui convidado para assumir o comando de um pelotão da Polícia Rodoviária aqui na cidade onde eu resido hoje, em Santa Cruz do Sul. Que legal. De 96 a 2004, eu tive essa oportunidade de trabalhar no policiamento rodoviário, depois saí e trabalhei mais 2009, 2010, né? E depois trabalhei mais um período aí no Comitê Estadual de Segurança no Trânsito. Pois bem, isso aí é a minha trajetória assim, no trânsito. Em 98, quando entra em vigor o Código, então, eu também comecei a dar aula aqui na Universidade de Santa Cruz do Sul, na formação de instrutores, né? E aí tu começa a pegar mais expertise, começa a ter essa necessidade. Se você dá aula, se você ministra uma palestra, você vai ter que se preparar mais, né? Então eu comecei a atuar mais nessa seara, né? E em 2006 eu escrevi o primeiro livro, provocado por um ex-comandante, né? Escrevi, então, comentários ao Código de Trânsito, um CTB comentado, e legislação complementar, que agora em março, né, saiu então a 15ª edição, e ele deu origem aos outros livros, né, que a gente teve a oportunidade de escrever. Coronel Ordeli está entre os escritores importantes aí do nosso Código de Trânsito, né, enfim, vários livros aí para o pessoal do CFC, né, Coronel? O senhor tem um trabalho também muito forte com o pessoal do CFC, né? Vale ressaltar, pessoal, que ao final dessa live, o Coronel vai fazer aí uma promoção, né, do novo código dele, que foi lançado agora em março, como ele disse. O livro está atualizadíssimo, né, Coronel? E para quem é um estudioso do direito de trânsito, é um material que faz toda a diferença, né? Para os motoristas também que querem estar antenados e por dentro daquilo que tem na atualização aí do Código de Trânsito, que acabou tendo várias atualizações, e o Coronel vai falar um pouquinho disso também para a gente, né? Isso aí. Bom, então aquele projeto da Lei 3710 de 93, que veio para fazer frente à questão das mortes, da acidentalidade, ele sofreu as adequações necessárias junto ao Poder Legislativo, ao Congresso Nacional, obviamente, né? Mas ele trouxe, quando ele foi sancionado, então no dia 23 de setembro de 97, quando ele foi sancionado, ele já trouxe algumas imperfeições, embora avançado, né? Ele trouxe algumas imperfeições. E
E alguns artigos foram vetados, como, por exemplo, o 56. Se a gente for estudar a legislação de trânsito, a gente vai ver que o artigo 56 foi vetado. Todas as vezes que nós estudarmos a legislação de trânsito e nos depararmos com um artigo vetado, é sinal de que ele nunca existiu enquanto lei, né? Ele fazia parte do projeto de lei, mas a autoridade, nesse caso o presidente da República, vetou. Portanto, ele nunca existiu, né? Então, nós temos o projeto de lei, quando ele foi sancionado e virou a Lei 9.503, ele tinha 341 artigos, ou seja, o último artigo é o 341. Mas ele nunca teve 341 artigos efetivamente, por quê? Porque alguns foram vetados, alguns nunca chegaram a existir, né, enquanto lei. Outros artigos foram revogados, como é o caso do 112, por exemplo, do nosso famoso kit de primeiros socorros, né? Que foi o primeiro, foi dos primeiros artigos a serem revogados logo em 99, né? O nosso kit de primeiros socorros. Mas vejo que a lei, quando eu digo que ela não era perfeita no seu projeto, na sua discussão ao longo de mais de 5 anos no Congresso, porque quando ela foi sancionada houve alguns vetos. E quando ela entrou em vigor, ela foi publicada e entrou em vigor no dia 22 de janeiro de 98, entrou em vigor a primeira das 38 leis que alteraram o Código. Hoje nós temos 38 leis que alteraram o Código. E a primeira delas, a 9.602, ela é do dia 21 de janeiro de 98, que publicou e entrou em vigor no dia 22 de janeiro de 98, e alterou várias questões já relativas ao trânsito, relativo ao FUNSET, à habilitação, inclusive um aspecto que dizia que se eu estivesse aí no seu estado, aí no Rio de Janeiro, conduzindo o veículo, registrado aqui no Rio Grande do Sul, e que eu cometesse uma infração de trânsito, eu deveria pagar a multa no ato. No ato, Caramba. Sem direito para direito. Ou seja, ali na hora, né? Não tem direito a nada. Ó, cometeu, paga, né? Exatamente. Caramba. Imagina o problema, porque nós já tínhamos, né, há 10 anos, a Constituição Federal de 88. Sim. Né? Quer dizer, nós tínhamos já isso, por mais que o projeto é de 93. Né? De 93 nós já tínhamos 5 anos de vigência da nossa Constituição Federal. Então não poderia a Constituição, não poderia. Cadê ampla defesa e contraditório, não é mesmo? Claro. A lei não poderia chocar-se com a lei maior, que é a Constituição Federal. Né? Perfeito. Então veja que esse aspecto entrou no projeto, chegou a ser sancionado dessa forma pelo presidente, mas naquele período de 120 dias de vacatio legis, né, de vacância, foi importante aqueles 120 dias para que os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, para que os municípios que então passaram a ser importantíssimos para o sistema, adentrassem no sistema, aprendessem a trabalhar, preparassem os seus efetivos, preparassem os seus documentos. Sim, perfeito. Claro, mudava tudo em relação a 66, na verdade. Então, mudava tudo. Mas não foi importante só para os órgãos de trânsito, também foi importante para que os legisladores e para que o próprio Poder Executivo Federal pudesse verificar os seus erros, como foi o caso, e trazer uma lei nova, então, publicar uma lei nova, a Lei 9.602, do dia 21 de janeiro de 98, altera o CTB e é a primeira das 38 leis que alteraram o nosso Código. E retirou essa possibilidade, ou esta situação irregular, inconstitucional, de que se eu estivesse no Rio de Janeiro com o meu automóvel, cometesse infração de trânsito, teria que pagar na hora. Sim, é um absurdo. Que bom que isso... Imagina como que se daria, Gabriel. Imagina o policial militar Imagina se fosse um policial militar, o camarada com a carteira, de um lado a carteira dele pessoal, do outro lado a carteira do Estado, né? Daqui a pouco não tinha dinheiro de um, trocava com o do outro, já se perdia nas contas. Né? Aí pegava o condutor que não era tão legal. Exatamente. Pegava um condutor que não era tão legal. Exatamente. Cometia infração, aí pronto, embolou tudo. Aí o condutor estava sem dinheiro, né? Só tinha cartão. Aí só estava o cartão de crédito. O cara o Estado naquele momento não ia aceitar o cartão de crédito, já estava feita a bagunça, né? É verdade, então, é verdade, coronel.
graças a Deus, foi verificado naquele período de vacância e nós nos livramos disso. Mas há outras questões que o pessoal não viu durante o debate, né? Parece até que o debate não foi tão amplo assim, parece que estava meio engavetado e foi feito às pressas lá. Sem dúvida. Um outro aspecto demorou bastante, teve que o Supremo Tribunal Federal dizer, olha, isso aqui está errado, muda. Sim. E muitas vezes as alterações na legislação toda, e no trânsito não é diferente, eles são decorrentes de um puxão da orelha do Poder Judiciário. E daí a importância do processo administrativo. Daí a importância dos nossos advogados capacitados, né, para fazerem petições, porque quem é que auxilia para mudar a legislação, para mudar o entendimento da doutrina? O advogado, brilhante, capacitado, que faz uma petição e que faz com que o juiz provocar o judiciário a se pronunciar, né? O advogado começa a provocar o judiciário a começar a ter decisões, né, que começam a provocar com que mudanças fossem feitas na legislação, não é isso, coronel? Senão, continuaria, né, os erros sendo repetidos e aí a confusão só vai aumentando. Sem dúvida alguma. Então, claro que a pessoa não precisa peticionar através de um advogado quando for uma petição administrativa. Claro, ele pode sozinho, ou pode pegar um especialista. Né? Mas quando ele tem que recorrer ao Poder Judiciário, ele vai precisar, então, né, em algum momento, pelo menos, né, do advogado ali para fazer a sua petição. E o advogado bem capacitado na seara dele, mas aquele que é especialista na seara do trânsito, e eu acompanhei alguns que entraram, e nós temos amigos especialistas aí, advogados que estão assistindo com a gente, né, ele faz com que se altere isso. E veja que lá em 2009, então o STF disse o seguinte, não é possível que o infrator tenha que pagar a multa para peticionar em segunda instância. Porque até 2009, até a súmula vinculante 20... Né? Claro, até lá, a súmula vinculante 21 do STF, né, que cortou com isso, que fez alterar lá o artigo 288 do Código, porque tinha que, para eu peticionar em segunda instância, eu tinha que, para ser protocolado o meu recurso, eu tinha que apresentar o comprovante do pagamento da multa de trânsito, que é uma situação infeliz, que era da época, né? E aí, no ano seguinte, 2010, o Legislativo, então, propõe e se altera a legislação de trânsito, revogando, né, o parágrafo 2º do artigo 288. Mas vejam, Gabriel, a amplitude da nossa questão do trânsito, que além do nosso CTB, com os seus até o artigo 341, e sem ter os 341 artigos, hoje já são mais que isso, porque hoje nós temos o A, B, C, D, E, né? Exato. Nós temos aí 780 resoluções do Conselho Nacional de Trânsito. Nossa. Nós temos... Além dos artigos do CTB, ainda vem essas 700 e lá vai, 80, né? 780 resoluções. É muita coisa. Ainda temos aí 188 deliberações do presidente do Conselho Nacional de Trânsito. E vejo que aqueles artigos até o 341, ele é dividido nos termos do direito, né, em temas que se chama de capítulos, né? Exatamente. Então, até o 341, nós tínhamos dividido em 20 capítulos, mais os anexos 1 e 2. O anexo 1 nos dando os conceitos, as definições, e o anexo 2 nos dando a sinalização básica inicial, né, que hoje tem o texto dado pela Resolução 160 de 2004, o seu anexo 2, né? Então, aqueles 20 capítulos, nós tivemos no andar da carruagem o acréscimo de 2 capítulos novos. Em 2009, nós tivemos, com a Lei 12.009, o acréscimo do capítulo 13A, e em 2012, com a Lei 12.619, nós tivemos o acréscimo do artigo 3A, do capítulo 3A. Então, nós tivemos um momento aí de acréscimo, né, de capítulos novos. Hoje nós temos, então, 20 capítulos, mas são 22, porque nós temos o 3, o 3A, o 13 e o 13A. Nós temos, então, 22 capítulos e temos os 2 anexos que compõem o nosso Código de Trânsito Brasileiro. Bom, este código, há várias circunstâncias em que ele requer, que ele determina que um órgão normativo regulamente, dê mais detalhes, ajuste as questões de forma clara. E aí nós temos as resoluções do Conselho Nacional de Trânsito,
que, como falamos, já chegam a 780, né? Vejo que muitas delas, elas somente vão alterando resoluções anteriores. Por exemplo, para quem é DCFC, para quem é instrutor de trânsito, trabalha muito com a resolução 168 de 2004. Esta resolução 168 de 2004, que ela faz parte deste livro, né, do trânsito de A a Z para instrutores de DCFCs, só ela sofreu 21 alterações. Caramba! É mole isso aí? Né? É muita coisa. Claro que o Denatran tem as resoluções lá no seu site, mas as resoluções no seu site não são alteradas, elas têm o texto original. Então, o camarada que pegar a resolução 68 e for estudar, ela está totalmente perdida, o cara está totalmente perdido, né? Porque ela já sofreu 21 alterações. E além disso, nós temos além das resoluções, nós temos as deliberações ad referendum contra, ou seja, as deliberações que necessitam ser referendadas pelo Conselho Nacional de Trânsito. Porque, para quem não é muito da área, o que é uma deliberação? É um documento formal publicado no Diário Oficial que ele só é assinado por uma pessoa, pelo presidente do Conselho Nacional de Trânsito. E esta deliberação ela tem a força de uma resolução. Ela revoga a resolução, ela altera a resolução, ela traz questões novas, como nós temos no momento atual. Nesse momento atual de Covid, a gente acabou tendo deliberação, não é isso? Acho que foram 2. Né? Claro, agora estão fresquinhas, né? Claro. Nós tivemos aí agora 2 resoluções importantes para a gente... nós tivemos 4, na verdade, né? A 185, 86, 87 e 188. Mas a 185 ela interessa bastante para quem faz recurso, porque ela suspende os prazos. Ela interessa para quem está dirigindo. Ela interessa para quem... cortar o senhor. O Conselho Nacional de Trânsito, então, por meio de deliberação, né, congelou todos os prazos, né, até que esse período de quarentena seja finalizado, né, Coronel? Ou seja, ninguém está correndo de perder prazo de recurso ou defesa, né? Claro, ninguém vai ficar intempestivo, né, nesse momento. Né? Então, fique tranquilo, né? Isto para a questão da defesa da autuação, para a questão do recurso perante a Jari, perante o recurso de instância, a transferência de propriedade, aquele que adquiriu um veículo novo, né? Então, todas as questões, aquele que venceu o exame de saúde, portanto, venceu sua validade da sua carteira nacional de habilitação, pode seguir dirigindo sem nenhum problema, com força na deliberação 185, né? Agora de março. Então, Coronel, só ratificando aqui com o pessoal que está nos vendo e nos ouvindo, né? Claro. Muitos são consultores profissionais, o tio Will tá online aí, como eu disse, diretor lá da página Volante Carioca. A página também, Volante Carioca, também está nos assistindo. Um abraço aí, boa noite, Maurício, pessoal. Fiquem tranquilos, como o Coronel muito bem informou aqui, né? Conforme a deliberação do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, todos os prazos recursais, de renovação de CNH, questões relacionadas a exames médicos foram congelados. Fiquem tranquilos. Nesse momento, ninguém vai ser prejudicado. Foi uma preocupação do Conselho Nacional de Trânsito, fez questão de positivar, né, essa deliberação para deixar as pessoas mais tranquilas. Não é isso, Coronel? Perfeito, né? A questão também da transferência de veículo, né? São questões, então, que estão com prazo congelado. Claro que, uma semana após isso, o presidente do CONTRAN também pensou nos órgãos de trânsito, né? Que não estão conseguindo emitir formalmente com documento a notificação do auto da infração de trânsito, né? Porque quando às vezes a pessoa acha que o agente de trânsito, o policial militar, o policial rodoviário federal, o agente municipal de trânsito, ao fazer uma abordagem e lavrar um auto de infração de trânsito, a pessoa pensa que foi multada. Na verdade, não, né? Então foi lavrado um auto de infração de trânsito, tem um grande trâmite até que ele vire uma multa. Mas daquele momento em que foi lavrado o auto de infração de trânsito, até que o órgão de trânsito, a autoridade, analise os aspectos legais e emita a primeira notificação, né, a notificação do auto de infração de trânsito, são 30 dias. E agora, então, também teria um problema, porque não está sendo com os correios, as gráficas, né, estão com dificuldade. Então, olha, Coronel, lança no sistema.
lança no sistema essa informação. Exato, sim. Desculpa pegar uma informação e lhe cortar, né? As pessoas acabam achando que a infração ela tem 30 dias para chegar à sua casa. Não é bem assim. É 30 dias para o órgão expedir a infração. Tem diferença, né? É importante, né, a gente diferenciar isso. Sem dúvida. E este momento, como esta expedição muitas vezes não vai se dar na prática, no papel, ela vai ser expedida então no sistema e também não vai correr o prazo, obviamente, para o infrator. Porque digamos que em maio, que em junho, sei lá quando que a situação vai se regularizar, né? Quando for expedida, quando for impresso o documento para se mandar, a partir dali que vai correr então aquele prazo. Então não há nenhum problema em relação a isso, né? E nós temos... Desculpa, perdão. Não, prossiga. Não. E nós temos que ir para a questão da suspensão. Sim, daqui a pouco, né? Daqui a pouco a gente não vai precisar suspender mais nada aqui. Uma hora é muito pouco, Gabriel. Tu tem que falar com o seu Instagram para aumentar isso aí. É verdade. Tem muito conteúdo para uma hora só, né? Ou seja, amigos aí que estão nos acompanhando, Coronel Ordeli vai ter que voltar aqui para dar, né, mais esclarecimentos para a gente, porque é muito conhecimento para uma hora, né, Coronel? Então, gostaria, Coronel, de que o senhor falasse um pouco sobre as infrações específicas aqui no Rio de Janeiro, mais conhecidas como mandatórias. Os motoristas, os condutores em geral, têm muita dúvida sobre esse tema. Por quê? O que é muito veiculado e o que é muito falado, né, no dia a dia é que a pessoa pode cometer até 19 pontos, né, ou seja, com 20 pontos no período de 12 meses é que o Detran, né, pode e vai instaurar um processo de suspensão de CNH. Ok. No entanto, as pessoas ficam surpresas quando recebem a suspensão do direito de dirigir, a carta de instauração, por causa de uma única infração. Ou seja, o código ele tem ali, né, pré-determinado as infrações específicas para esse caso, né, que possa gerar a suspensão de direito de dirigir. Então, gostaria que o senhor falasse um pouquinho para que o pessoal que está nos acompanhando pudesse tirar essa dúvida que vem toda hora no nosso canal. Por favor, Coronel. Claro. Veja que dessas 38 leis que alteraram o código, a 30ª, a Lei 13.281 de 2016, ela alterou só esta lei, a Lei 13.281 de 2016, ela teve a sua vigência plena em 1º de novembro de 2016, ela alterou 33 artigos do Código e ela acresceu 4 novos artigos ao nosso CTB. Dentre as várias alterações, e tu sabes que já participaste de vários cursos com a gente, né, Gabriel, comigo, com o Josimar, através da Trans Brasil de A a Z, nós ficamos uma manhã falando a respeito da 13.281, basicamente, ou uma tarde, né? Que ela realmente é bastante extensa, e ela trouxe questões importantes, né, para o nosso CTB, alterou várias questões. Dentre as várias questões que alterou, um ponto tu pensaste, e você que é o maestro do nosso tempo aí, né? Você vai controlando pra gente aí, os temas e o tempo. Então, um tema que foi trazido aqui para a nossa pauta, da questão da suspensão do direito de dirigir, né? O artigo 261 foi um que sofreu grandes alterações com a Lei 13.281. Veja que ele continua a dizer, no 261, que nós temos duas formas de termos o direito de dirigir suspenso, de termos um processo, pelo menos objetivando suspender o nosso direito de dirigir, porque daqui a pouco esse processo é instaurado, mas a pessoa consegue recorrer e ele vai ser arquivado. Né? Mas nós temos duas formas de se instaurar. Quais são os momentos? E quem é que instaura esse processo? Só tem uma autoridade que pode instaurar esse processo, que é a Autoridade Executiva Estadual de Trânsito, também conhecido como diretor-geral, como superintendente dos DETRANS de cada unidade da federação. Então nós só temos os diretores dos DETRANS do respectivo estado nos termos do artigo 22, inciso 2º do Código, né? Que é quem pode instruir, quem pode instaurar o nosso processo administrativo, objetivando a que se cumpra o previsto lá no artigo 265 do Código, né? Que se instaure um processo e que esse processo tenha amplo direito de defesa, contraditório e que ao final, né, tenha uma decisão fundamentada pela autoridade de trânsito competente, que é no termo do 22.2
o nosso diretor do Detran. Então, dito isto, nós temos duas formas de que ele venha a instaurar esse processo. A primeira forma é quando o condutor, ao longo de um período de 12 meses, que não é o ano civil, não é o ano civil, de 1º a 31 de janeiro a 31 de dezembro, mas ao longo de 12 meses, o condutor tem o registro em seu prontuário de 20 ou mais pontos. Ou seja, 20 já dá, não é superior a 20 pontos ou mais. Muito bom. Então, o pessoal acha que é 21, né, Coronel? Tem um mito que roda na rua, o pessoal acha que é 20 pontos. Galera, não é não. São 20 pontos. Ou mais. Exato, perfeito. Então, se aquele condutor ele sofreu o registro em seu prontuário, no seu RENASH, de 20 pontos ou mais, ele vai ter contra si instaurado um processo de suspensão de direito de dirigir. 20 pontos ou mais no período de 12 meses. Ou seja, hoje nós estamos no dia 23 de abril, de 2020. Se nós recuarmos até 23 de abril de 2019, e neste período de tempo, lá no dia 23 de abril de 2019, o cidadão cometeu infração que gerou 5 ou 7 pontos, e ele veio nesse conjunto de tempo, e agora ele gerou outra que somou 20, 22, 25 pontos, o Detran vai instaurar um processo de suspensão do direito de dirigir para ele, que ele vai ter direito amplo de defesa, contraditório, vai contratar um escritório especializado nisso, vai contratar um advogado que trabalhe nessa seara para recorrer a respeito e para lhe defender nesse processo de suspensão do direito de dirigir. Que, se ele vier a ser condenado nesse processo, se ele perder este processo, o seu tempo de suspensão do direito de dirigir será de 6 meses a 1 ano. E até esta lei, ou seja, desde que o Código entrou em vigor em 23 de janeiro de 98, até 1º de novembro de 2016, quando entrou em vigor a 13281, alterando o Código, a 30ª alteração do Código, a pena administrativa era de 1 mês a 1 ano. Ora, houve muita diferença, a mudança foi muito drástica. Muito. Imagina que nós tenhamos vários condutores, amigos teus aí de empresas, Gabriel? Que se a pessoa tomar 1 mês de suspensão do direito de dirigir, nós temos, eu vi que também nos assiste aqui a nossa amiga Sônia, que tem uma empresa, sócia de uma empresa de ônibus aqui do Rio Grande do Sul, aqui de Santa Cruz do Sul, inclusive, a Aviação União. Se algum dos amigos teus aí tivesse, então, um funcionário, um motorista, com o direito de dirigir suspenso por 1 mês, a pessoa poderia entrar em férias durante o mês. E agora 6 meses? Como é que faz? 6 meses. O camarada vai entrar em férias 1 mês e restam 5. Será que isso vai servir para um instrutor de CFC? Isso vai servir para um motorista de táxi, de Uber, de caminhão, de ônibus, todo motorista profissional, todo motorista, mas nós estamos referindo especialmente àquele que tem o EAR, exerce atividade remunerada. Quem exerce atividade remunerada, o que significa? Significa que ele depende da sua habilitação para seu sustento. Perfeito. E aí tu vai dar 6 meses de suspensão para o cidadão? Ele vai fazer o quê? Razoável. Não é ele razoável. Vai fazer o que nos 6 meses? Será que ele vai conseguir, a empresa vai conseguir deslocar de motorista para faxineiro, para lavacar, para mecânico? Ou vai ter que demitir esse condutor? Então veja que nós podemos ter um problema social nesse aspecto. Bom, mas a lei mudou, é de 6 a 12 meses. Vejam que, se ele teve nesse período, digamos que a última infração dele tenha sido hoje, 23 de abril de 2020. Ele teve a suspensão do direito de dirigir por pontos e o Detran ele aplicou 6 meses. Se de agora até 23 de abril do ano que vem, ele tiver novamente uma suspensão do direito de dirigir por pontos, esta segunda suspensão dele já vai ser a reincidência, será de 8 meses a 2 anos. Então ele já vai ter um problema maior aí realmente. E se ele quiser dar uma desperta, que dá uma driblada no sistema, e digo, vou sair de noite, devagarinho, no escuro, saindo aí com o farol desligado para dirigir. Aí vai piorar o problema. E aí ele der vazar de cair, de dar um acidente. Sempre dá, Quando o cara tá assim, vem um cara de moto para pegar ele, vem outro de carro para dar um acidente, Então, se ocorrer uma situação dessas, e ele for flagrado, ele vai ter o direito de dirigir, então, cassado. Por quê? Porque ele vai chegar em um dos casos
previsto lá no artigo 263, que é o de cassação do seu documento de habilitação, que é o quê? É ser pego dirigindo, estando já com o seu direito de dirigir suspenso. A pior penalidade do Código de Trânsito, né, Coronel? A pena mais severa. Esta é a questão lá da nossa seara da pontuação. Né? Sim. Vamos para o segundo aspecto da sua pergunta. As infrações específicas, né? Que no Rio de Janeiro, como nós temos vários colegas do Rio de Janeiro nos assistindo, né? O pessoal já se acostumou a chamar de mandatórias, né? E exatamente. Eu me lembro que na primeira ida minha de Josimar, aí, não sei se foi na cidade do Rio, foi em Petrópolis, que perguntaram mandatórias, eu olhava para ele, olhava para mim, e digo, agora quer que eu responda? Que ninguém sabia que ia responder? Ninguém sabia que era isso. Foi uma invenção do Rio de Janeiro. E eu olhava e digo, mas eu já li o CTB tantas vezes, já estudei, já escrevi, nunca ouvi falar nessa expressão, rapaz, e o Josimar também não sabia. E a gente ficou uma saia justa, né? Eu digo, Gabriel, nos ajuda a responder essa questão? Não, são as específicas. Foi lá em Bangu, Coronel. Nosso primeiro curso foi lá em Bangu que a gente fez, né? Pois é, verdade, foi lá em Bangu. E aí as mandatórias são as infrações específicas, né? Para quem não é do Rio de Janeiro, né? Então, lá do artigo 261, nós temos no inciso segundo, esta é outra possibilidade. Perfeito. Né? E, inclusive, nós temos nessas alterações que ocorreram no CTB, no artigo 261, lá no seu inciso 10º, no parágrafo 10º, vai dizer que há a possibilidade de uma instauração concomitante, né, entre a multa e a suspensão quando o órgão autuador for aquele mesmo que aplique a sanção de suspensão de direito de dirigir. Ou seja, quando o órgão autuador for o DETRAN. Perfeito. E o infrator for o próprio proprietário, né, o infrator for o proprietário do veículo. Nessa circunstância, então, é possível que nós tenhamos uma instauração concomitante, né? E que a resolução 723 de 2018 do CONTRAN, ao regulamentar isso, chamou de processo único, né? Sim. A esse respeito. Pois bem, nós temos 20 possibilidades, Gabriel e amigos, de termos, então, esta surpresa desagradável ao condutor, de que ele cometa uma infração somente. Das 423 situações infracionais que nós temos, 20 delas são aquilo que nós chamamos de não pontuáveis, né? Que não se computam os pontos. Por que não se computam os pontos? Porque as infrações elas já trazem consigo uma penalidade mais gravosa, que é a suspensão do direito de dirigir, né? E nós temos aí 20 infrações que elas são divididas em 12 artigos. Em 12 artigos. Mas alguns artigos possuem 5 incisos. Então nós chegamos a 20 infrações de trânsito, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu falei a respeito disso, assim, para um público maior, foi em 2017, lá no segundo Encontro Nacional de Trânsito. Maceió? Em Maceió, que você estava lá. Você estava lá? Estava lá, foi. 2017, março de 2017, né? Você estava lá nos prestigiando. Lá, e ainda eu perguntei quantas infrações eram e quais eram. Ninguém sabia aquilo, ninguém vai saber de cabeça, o cara não trabalha muito com isso, né? É verdade, verdade. Então, se alguém quiser anotar assim rapidamente, alguém for, ou quem está. Eu me lembro que lá eu falei, quem quiser anotar, pega a caneta e anota rapidinho. E aí, como hoje tem a gurizada da tecnologia, né? Os caras pegaram e gravaram com o celular para gravar, né? Que é muito mais fácil que anotar, não é verdade? Mas, é verdade. Então, se alguém quiser utilizar esse artifício ou anotar, né? As infrações dos artigos, a gente não vai ter condições de ler os artigos aqui no código, né? Mas eu vou citar para que as pessoas saibam, e a gente pode comentar, se tiver tempo, alguma delas, tá? Sim. Então, as infrações dos artigos: 165, 165A, 170, 173, 174, 175, 176, incisos 1º ao 5º, 191, 210, 218, inciso 3º, 244, incisos 1º ao 5º, e artigo 253A, ou seja, são os 12 artigos, sendo que o 176 e o 244, cada um deles tem 5 incisos, são umas 20 infrações que te levam direto a um processo de suspensão do direito de dirigir com uma infração apenas.
Então, Coronel, deixa eu pegar aí um adendo, né? Então, pessoal, o Coronel é uma enciclopédia, né? Falou um por um aí os artigos. É um cara brilhante, né? Com toda a sua experiência aí com o trabalho com direito do trânsito, com o CTB, traz isso, né? A tranquilidade em discorrer as infrações uma a uma. Cada artigo desse, que ele muito bem falou, são infrações que por si só podem sim ocasionar o processo de suspensão, independente do acúmulo de 20 pontos. Então, fiquem ligados, fiquem atentos, porque de fato isso acaba acontecendo no dia a dia. A gente não vai ter muito tempo, Coronel, que a gente já está caminhando para o final, para discorrer, né, artigo por artigo. O legal disso é que muito em breve a gente vai ter um novo papo, e aí o senhor vai poder, a gente com 1 hora é suficiente até para falar, só esse assunto, né, artigo por artigo já não seria suficiente. Claro. Então, enfim, a gente numa próxima oportunidade vai poder falar, né, especificamente de cada artigo, mas o pessoal que tiver dúvida vai poder mandar aí para gente, para que a gente possa posteriormente responder sem problema nenhum. Agora, Coronel, um detalhe que eu gostaria que a gente pegasse essa parte final do tempo que nós temos, e eu gostaria que o senhor falasse com o advento da reciclagem preventiva. Por quê? Tem muitos condutores, né, motoristas profissionais que estão aqui nos ouvindo, nos vendo, participando da nossa live, que gostariam de saber se eles podem evitar a suspensão do direito de dirigir. É possível? Quais são os requisitos para isso? O que eles precisam fazer? Por favor, gostaria que o senhor falasse sobre esse tema. Claro. O curso preventivo da reciclagem, ele até veio antes da 13.281. Ele veio na Lei 13.154 em 2015. A Lei 13.154 em 2015, ela inseriu no CTB os parágrafos, no artigo 261, os parágrafos 5º, 6º e 7º, tratando do curso preventivo da reciclagem. Mas a redação que trouxe a lei era muito ruim, porque ela dizia que aquele condutor que seja habilitado nas categorias C, D ou E e que exerça atividade remunerada, ou seja, ele tem que ter os 2 pré-requisitos. Categorias C, D ou E. Categorias A e B não foram contempladas. Então, categoria C, D ou E exerce a atividade remunerada ao veículo, este condutor, quando ele atingisse 14 pontos, ele seria convocado pelo Detran para participar de um curso. Esta foi a redação original da Lei 13.154 em 2015, que era muito ruim. E eu me lembro que eu dar palestra aqui no CFCs, que eu acabo dando bastante instrução aqui especificamente aos CFCs, né? Eu dizia, como é que o Detran vai convocar alguém para fazer um curso se ele não foi punido com suspensão do direito de dirigir? Ele não tem nenhuma penalidade. Se nós pegássemos o artigo 256 e lêssemos o rol das penalidades previstas no artigo 256, ele não tinha nenhuma, quer dizer, ele tinha multa, mas ele não tinha uma suspensão do direito de dirigir para ser levado a um curso de reciclagem. Então, mas ao chegar a 14 pontos, a legislação dizia que ele seria convocado. E era muito ruim. Graças a Deus veio a 13.281 logo na sequência, início de 2016, e alterou a redação dos parágrafos 5º e 7º deste artigo 261, dizendo que aquele condutor, naquelas circunstâncias, categoria C, D e E, exerce atividade remunerada, ele poderá optar, o condutor, vai optar em participar de um curso preventivo da reciclagem, sempre que, no período anterior a esses 12 meses, né, ele tenha cometido infrações que gerem de 14 a 19 pontos. Opa, então interessante. Legal, muito bom essa informação do senhor. Por favor, então prossiga. Então, olha, gente, olha que informação importante. A reciclagem preventiva, o curso preventivo de reciclagem, melhor dizendo, né? Ele é para a categoria C, D e E, como muito bem o Coronel colocou, e um dos pré-requisitos são de 14 pontos até 19. Se deixar passar de 19, não está mais no molde aí que a lei prevê. Perfeito. Porque se ele deixar chegar nos 20 ou mais, ele vai ter a penalidade da suspensão de direito de dirigir que nós acabamos de falar. É verdade. Então ele tem que. É importante que o condutor controle o seu prontuário. Que a empresa controle o prontuário do condutor. Que alguém controle o prontuário dele.
né? Porque se ele tiver 14 pontos, né, ele está em risco. Se ele cometer uma infração gravíssima, já vai para 21. Verdade. Né? E aí, ele tem que analisar muito bem. Porque quando ele pede o curso preventivo, veja bem, se ele pegou e hoje, dia 23, né, de abril, ele começou lá em junho, digamos assim, ele esteja com uns 10 meses e ele está com 14, 15 pontos, o que vai acontecer? Ele, eu não vou conseguir passar mais um mês e pouco, ou 2 meses, sem cometer nenhuma infração, ou tem o risco de eu cometer a infração, e aí eu vou ter meu direito suspenso, vai ser 6 meses e eu vou perder meu emprego. Então, o que esse condutor pode fazer? Ele pode procurar o Detran e fazer, eu quero um curso preventivo de reciclagem. Perfeito. O problema que ele vai encontrar é que nem todos os Detrans ainda estão dando essa oportunidade. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós passamos a dar esse direito que tem na lei só a partir de março do ano passado, e ele tem desde 2016. Nós só passamos a dar direito a partir de 2019. Quer dizer, é uma situação que se o condutor... Mas eu sempre digo o seguinte, se o camarada é condutor profissional, tem o direito, ele vai e protocola o Detran, eu quero isso. O Detran, não, nós não fizemos ainda porque o CONTRAN não regulamentou. Está disposto em um capítulo específico da Resolução 723, o curso preventivo de reciclagem. Claro que o CONTRAN não disse que esse curso tem as mesmas 30 horas do curso de reciclagem, né? Mas ele é o mesmo curso de reciclagem de condutor infrator. Ele vai ter que fazer a prova com os 30 questões, vai ter que ser aprovado, porque quando a pessoa tem o direito de dirigir suspenso, o que tem que fazer? Ele tem que cumprir a penalidade de suspensão de direito de dirigir, fazer o curso de reciclagem de 30 horas e ser aprovado na prova. Aí ele recebe sua carteira novamente. E se ele tem de 14 a 19, ele não entrega a carteira, ele não está com direito de dirigir suspenso, ele vai fazer o curso e a prova, vai zerar sua pontuação, vai ter que observar que só vai ter esse direito de novo daqui 12 meses. Interessante, perfeito, Coronel. É uma medida, né, que o governo mandou muito bem, o legislador, ao entender que o pessoal que trabalha, né, com a sua habilitação, ele consegue lá entender que de fato cometeu algumas infrações, né, começa a se reconscientizar, né, daquilo que de fato a gente precisa como cidadão, que é respeitar as leis de trânsito, mas ele não perde o emprego dele no momento, né? Ele faz a reciclagem preventiva, pronto, ele toma o susto, né, obviamente, né, e aí, de alguma forma, vai, como condutor, tomar novas decisões, né, e vai começar a respeitar as regras de trânsito. Agora, o grande problema é quando ele não descobre a tempo dos 14 a 19 pontos e já vem a instauração da suspensão. Aí, infelizmente, é onde está o problema, né? E aí, como o senhor muito bem colocou, a pena mínima hoje são 6 meses, o que acaba trazendo muito problema, né, para quem é condutor profissional. Mas quero já lhe agradecer, Coronel. A gente está caminhando para os últimos minutos, né, da nossa live. Infelizmente, a gente teve que correr um pouco, senão o Instagram acaba derrubando, né, o nosso papo. Quero, mais uma vez, aqui lhe agradecer pela gentileza, pelo seu tempo. Eu sei que o senhor tem uma agenda muito cheia de cursos, de eventos, de palestra. Então, essa 1 hora eu sei que é muito difícil, né? O senhor parou aí para nos atender. Quero lhe agradecer, né? Condutor Legal, enfim, é muito grata, tá? Por ter o senhor conosco, né? Sempre apoiando, sempre disposto a nos ajudar. O senhor já esteve aqui no Rio de Janeiro 4 vezes com Josemar Amaral, né? Com a Trânsito GAZ, onde nós fizemos vários cursos aqui de processo administrativo e atualização. Quero dizer que as portas estão sempre abertas aqui no Rio de Janeiro para lhe receber. E, para finalizar, gostaria que o senhor falasse, né, daquilo que a gente anunciou no início, do seu livro, que o senhor lançou agora em março, da condição especial para quem quiser adquirir seu livro, que nesse momento é o mais atualizado, né, que a gente tem no mercado. Então, eu tenho o livro, né, posso afirmar que é muito bom, me ajuda nos meus recursos, né. Então, Coronel, o senhor fica à vontade para falar aí de como o pessoal lhe encontra, como o pessoal faz contato com o senhor e qual é essa condição especial que o senhor vai dar para quem está junto com a Condutor Legal aí nos assistindo. Beleza. Na verdade, eu acabei sendo autor ou coautor de 5 livros, né? Um deles, que é o primeiro, este aqui é o primeiro, né? O Código de Trânsito Comentado e Legislação Complementar. Esse é o pai da criançada toda. Mas eu pedi 100 livros do lançamento e esse eu não tenho mais estoque, tá? Então, vão ter que esperar passar um pouquinho esse tempo. Se bem que todos eles são da editora Juruá.
né? Então, Perfeito. quem quiser buscar direto na Juruá, este aqui, né? Este aqui também, né? Eu e o Josimar. O nosso irmão Josimar Amaral, perfeito. Sim. Também eu não tenho estoque, né? Pode buscar direto na Juruá. Tá bom, sem problema. O crime de trânsito, né? Que o nosso amigo Paulino, lá do Ceará, abraço, né, escreveu com a gente. E este aqui que é o que eu tenho ainda, um estoque aqui, que também eu pedi em março, ainda tenho um estoque, que é o Trânsito de A a Z para instrutores de CFCs, né? Este livro ele tem o CTB comentado, legislação complementar atualizado, todo ele comentado, os anexos 1 e 2, as resoluções importantes aos instrutores, né? A 168 e a 358 atualizadas, a lei 12.302, que é a lei do instrutor de trânsito, né? Seus direitos. E 5 artigos que os amigos que estão na capa ali escreveram conosco, né? E tem o índice alfabético lá. Me permita um abraço especial para o Tupi, para a Mônica aqui, né? Que também estão sempre com a gente, os amigos cariocas, todo mundo sempre aí com a que gente tá também, ligado. né? Vamos tem agradecer. Livros, estão sempre com a gente nos cursos aí, né? Tá, então, obrigado, este livro aqui, o Trans de A a Z, Gabriel, ele está R$180 lá na editora Juruá, tá? Sim. Como eu tenho alguns exemplares ainda comigo, e o pessoal que nos prestigiou agora, a gente deixou, então, um valor de 140, um desconto bem legal, né? Opa, de 180 ótimo. por R$140, e o envio é por minha conta também, tá? Ótimo. O envio também vai ser por minha conta, tá? O que acontece é que o correio está levando, às vezes, 20 dias, 20 e poucos dias para entregar nesse momento, mas tá tudo tão diferente nesse momento, né? Que o importante é que o livro está chegando em todo o Brasil, tá? Exatamente. Coronel, a gente está indo já para o último minutinho, quero lhe agradecer. E o pessoal, para entrar em contato com o senhor, né, pode ir no Instagram, no Facebook, Coronel Rodeli Saavedra, né? Fiquem aí com o contato do Coronel, ele vai estar à disposição para atender vocês, né? E, Gabriel, deu uma trancada na tua imagem, não sei se para todo mundo, mas o pessoal pode fazer contato comigo através do Instagram mesmo, né? Quem está aqui assistindo. Perfeito. Né? Perfeito. Ou através do meu e-mail, né? Ordeli S de Sapo G de Gomes, ordelisg@gmail.com, e perfeito. Do meu WhatsApp, né? 519954. Pessoal, a nossa live vai terminar agora. Quero agradecer o Coronel. Qualquer dúvida, a gente está à disposição, tá bom? Um abraço aí para todo mundo. Obrigado pela audiência de vocês e por vocês participarem aqui